Bom dia, irmãos. Mais um Desperta Colonial. Eu me chamo Tainá, para aqueles que não me conhecem. Relembrando então algumas informações que nós já dizemos por aqui. Já mencionamos que para os judeus a circuncisão era um sinal muito importante e eles acreditavam que fazia parte do povo de Deus simplesmente por ter esse sinal. Nós já conversamos também que não é pela lei ou pela obediência que nós recebemos a justificação de Deus. É por isso que Paulo, no final do capítulo 4 de Romanos, ele vai nos dizer que não foi pela lei ou pela obediência de Abraão que ele foi justificado, que ele foi salvo. Então, nós vamos ler esse texto. Abra comigo, então, Romanos 4. Nós vamos ler os versículos 13 ao versículo 25, mesmo que o nosso foco agora vai ser a partir do versículo 19 em diante. Então, vamos ler comigo. Romanos 4, do 13 ao 25, que diz assim, então, a palavra de Deus. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O 18, que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O 19 em diante, que será o nosso foco de agora. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Nos versículos 13 ao 17, Paulo ele vai comparar os modelos de fé. Abraão não foi salvo pela lei ou pela sua obediência. Não foi pela lei, porque a lei foi dada a Moisés muitos anos depois. Não podia ser obedecida, porque ela não existia ainda. Abraão foi salvo por confiar nas promessas de Deus. Por isso, a justiça lhe foi imputada. A lei não pode ser o caminho para a salvação, pois a lei só pode nos mostrar onde nós deixamos a desejar. O que Paulo disse no versículo 15: onde não há lei, também não há transgressão. Como assim? A lei, ela traz o conhecimento, ela revela o pecado do homem. A lei não nos torna herdeiros, como está escrito no versículo 14, pois se somente os que cumprem perfeitamente a lei, o que é impossível, recebem a promessa, então a fé não tem valor algum. É isso que está escrito no versículo 14. É por isso que conhecer a lei nos torna duplamente culpados. E Paulo, ele vai explicar então no versículo 16 que por essa razão provém da fé. E como a fé salvadora é confiar nas promessas de Deus, a salvação chega a todos nós. Lembre-se que a salvação é por meio da graça, ela vem exclusivamente de Deus. Então, nos versículos 19 até o 25, Paulo ele vai nos falar quanto à fé viva.
apresentando então para nós 3 ensinamentos. É sobre isso que nós vamos falar. O primeiro ensinamento está nos versículos 19 e 20, comecinho. Crer em Deus é saber que a realidade de Deus é maior do que as coisas parecem ser. Abraão creu na promessa de Deus, que seria pai de muitas nações. Essa promessa foi feita em Gênesis 12. Mesmo seu corpo já sendo idoso, a sua esposa, estéril, não podia ter filho. Precisamos ver pela fé, pelas coisas de que não vemos. Esta nos mostra que é oposta às aparências. A fé não é olhar para as coisas com otimismo, é matar a nossa autoconfiança, continuar independentes das nossas fraquezas, apesar dos nossos sentimentos e percepções. Você tem vivido em fé? Tem crido nas palavras de Deus? Ou você tem dado ouvidos mais à sua própria confiança e nas suas percepções da vida? O segundo ensinamento está no versículo final do 20 e o 21. Crer em Deus é confiar no seu grande poder. Abraão deu glórias a Deus, mesmo vendo impossibilidades à sua frente. Confiou em seu grandioso poder. A fé não é algo emocional. Ela está também ligada à nossa razão. É uma profunda reflexão das circunstâncias. Abraão considerou que Deus, ele é poderoso, capaz de fazer muito além do que ele conseguia enxergar e ver. Um Deus criador de todas as coisas, que traz vida, que traz existência, que alinhou o sol, a lua, as estrelas. O porquê a idade seria um empecilho para esse Deus? A fé é pensar em Deus, reconhecer os seus atributos e confiar que Ele é capaz. Quantas vezes no seu dia a dia você duvida do poder, da soberania de Deus sobre todas as coisas? Talvez a sua ansiedade, as suas preocupações do dia a dia e da vida mesmo tenham te impedido de lembrar quem é o Deus a quem você serve. Este é o momento para você parar agora, para você refletir quem é esse Deus, quem é o Deus que você tem servido. A fé é acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo os seus propósitos. E o terceiro ensinamento está no final do versículo 21. Crer em Deus é confiar na sua palavra. Muito mais do que se lembrar de Deus ou pensar nele. É um passo maior, é confiar naquilo que ele nos diz. Mesmo quando a sociedade traz pensamentos opostos, pensamentos diferentes dos nossos, mesmo quando as dificuldades vêm, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a tristeza te assola, é olhar para Deus e deixar que Ele defina qual que é a sua própria realidade. E talvez você possa me dizer, Tainá, eu não sou Abraão, eu não sou o pai da fé, eu não tenho essa fé que ele teve. Ele foi chamado por Deus, ele confiou em Deus, ele conversou com Deus. Mas Abraão também ele falhou. Gênesis vai nos mostrar que ele mentiu quem era por medo. Ele não confiou muito na promessa de Deus, ele duvidou, ele acabou dormindo com a serva de Sara. Mas também o que vai nos mostrar é que Abraão, apesar dos seus erros, ele entendeu que a única esperança dele está em confiar na promessa de Deus. Confiar que Deus ele é fiel para cumprir o que ele promete. Ter uma vida de fé não é ter uma vida perfeita. É viver, é vida que se apega em Deus. Confiar na palavra de Deus, mesmo quando as lutas, os fracassos se apegam. Confie em Deus na sua fidelidade. Por isso, fortaleça a sua fé. Creia em Deus. Como nós já falamos, conheça esse Deus que você está servindo. Quem é esse Deus? Haja com base nas palavras e nas promessas de Deus. Mesmo quando tudo estiver difícil, confia, creia sempre no Senhor. Medite nos seus atributos de quem Ele é e confie em Deus. Amém? Tenha uma ótima semana. Deus abençoe.